Então, beleza, galera? Boa noite, galera. Se liga no Mirley, podcast Se Liga no Mirley, recebendo aqui a doutora Daniele Alves, nutricionista, que vai estar conversando com a gente a partir de agora no nosso podcast. Boa noite, doutora. Boa noite, Mirley. Obrigada pelo convite. Estou imensamente feliz por estar aqui. Doutora, falando da nutrição, falando da alimentação saudável, por que e o que é nutrição e por que a nutrição é tão importante na vida das pessoas? Bom, o que é a nutrição? A nutrição, ela é um meio para a gente ter mais saúde e qualidade de vida. Aonde vem essa saúde, essa qualidade de vida? Através da nossa alimentação, através das nossas escolhas alimentares. E o porquê que ela é tão importante nas nossas vidas? Porque ela vai te dar mais saúde, mais energia, mais qualidade de vida e também você vai ficar muito mais propenso a ter menos doenças transmissíveis, ou seja, você vai ficar ali com mais saúde e menos ausente de doenças. Doutora, agora como ensinar, para essa galera jovem também, que é de suma importância, um prato saudável, como é que a gente faz aí? Tá, vamos lá. Então, para montar um prato saudável é bem simples. Como é que você vai fazer? Você vai pegar ali um prato, por exemplo, um pratinho normal, tá bom? E aí você vai dividir ele no meio. 50% ali do prato, ou seja, você vai completar ali só salada, folhas verdes, legumes, verduras, tudo aquilo, né, que são alimentos naturais. Então, você vai preencher 50% do prato só de salada. E o restante é complemento, ou seja, você vai colocar um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho da proteína, vamos aqui exemplificar aqui o frango, e para completar você pode colocar ali 2 ovinhos para te dar mais saciedade. Agora, doutora, é importante, a senhora citou aí algo importante falando da alimentação, E a gente sabe que muitas das vezes, para quem não tem uma boa alimentação, traz vários problemas, não é verdade? Sim. A senhora pode estar citando um desses problemas? Sim, nossa, são diversos, viu, Mirley? Como, por exemplo, uma pessoa que se alimenta mal, ela está mais propensa a desenvolver doenças como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, doenças metabólicas e até mesmo causar inflamação no próprio corpo. Que tipo de inflamação é essa que eu estou falando? Muita retenção de líquido, uma pessoa que é inflamada, uma pessoa que está ali, né, com o organismo totalmente comprometido, pode também desenvolver outros tipos de doenças, tá? Além da hipertensão e diabetes, a pessoa também pode estar ali propenso a ficar mais doente. Em relação à bebida, a bebida hoje ela traz uma certa prejudicação para a questão da alimentação, da questão do peso. Com certeza, assim, durante o processo de emagrecimento, bebida alcoólica e emagrecimento não combinam. Por quê? A bebida alcoólica, vamos colocar aqui a cerveja. A cerveja ali é rica em açúcar, né? Então, é o pessoal que mais gosta que é cerveja, tá? Então, a pessoa que consome muita cerveja, ela vai estar ali, né, acumulando muita gordura corporal, aumento de peso. Porque essa quantidade de açúcar, ela vai ali se estocando dentro do corpo. E isso vai causando um processo inflamatório no corpo, devido a essa grande quantidade de açúcar. Além também que a cerveja, ela causa uma desidratação, por conter essa quantidade de álcool gigantesca no corpo e a pessoa ficar muito tempo sem tomar uma água, por exemplo. Porque o álcool e a cerveja que está presente ali na bebida alcoólica, ela vai trazer essa desidratação, fazendo com que a pessoa fique desidratada e também ali mais inflamada devido à quantidade de álcool e açúcar presente na cerveja. Doutora, a que momento chega a questão da ansiedade, a questão da insônia, da preocupação em relação à alimentação? A pessoa já está muito... porque geralmente, a gente aqui nos nossos outros podcasts, a gente bateu um papo super importante com o Anderson Mendonça, ele falou da questão da pessoa comer de madrugada, e isso é difícil controlar, né, doutora? Sim, exatamente. Uma pessoa que come de madrugada, ela está com seu ciclo circadiano totalmente desregulado. O que é esse ciclo circadiano? É um sistema de crononutrição, é tipo assim. Durante o dia, o teu corpo está mais ativo. Quando vai chegando no final da tarde, a partir de 4 horas, 5 horas da tarde e em diante, ele vai ficando mais lento. Ou seja, ele não é tão ativo durante o dia. Durante o dia ele está mais ativo. Durante a noite, o teu corpo está ali funcionando como coisa que ele quer descansar. Ele vai trabalhando mais lentamente.
Quando uma pessoa, ela, por exemplo, come de madrugada, o teu corpo, ele não tá ali propenso a trabalhar, ele não tá ativo para trabalhar, ele quer o quê? Ele quer descansar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai acabar estocando aquela quantidade de comida que você comeu de madrugada pelo teu corpo, fazendo com que a pessoa tenha aumento de peso. Agora, doutora, fazer exercício, jogar futebol, vamos supor, ir para academia, isso ajuda em alguma forma? Com certeza. A alimentação equilibrada, atividade física, exercício físico tem que andar totalmente juntos, tem que andar junto. Tem que estar controlado, na verdade, né? Exatamente. Tem que estar controlado, tanto da atividade física como da alimentação. Porque eles dois, eles ajudam e muito no processo de emagrecimento, no processo de perda de peso. Então, para o Miller, que está acima do peso, a minha nutricionista aqui, eu tenho que ter esse controle, né, doutora? Porque senão vai estar trazendo diversos problemas, Sim, né? Exatamente. Porque assim, uma pessoa ali que está comendo saudável, bacaninha, tudo certinho, e deixa a atividade física de lado, a pessoa não está gastando aquilo que está comendo, ela está guardando para si. Porque alimentos saudáveis também têm calorias, e você precisa gastar essa caloria da alimentação, mesmo sendo saudável ou não. Agora, doutora, existe um método mais rápido para perder peso? Assim, para quem quer, na verdade, tem aquela, eu preciso perder peso. Muitas das vezes as pessoas pesquisam na internet, alguns medicamentos. Existe isso aí? Não, não existe. Assim como você não engordou rápido, então você não vai emagrecer rápido. É um processo. É um processo. É uma escadinha que você vai ali, né, aumentando de degrau em degrau até chegar no seu resultado. Tudo é um processo, tudo é uma constância, tudo ali é um passo a passo. Isso é dolorido, doutora? Custa tempo, na verdade, meses para sim, ter essa... custa, sim. Só que assim, isso vai muito de pessoa para pessoa. Mas normalmente, uma pessoa, por exemplo, é considerada ali, vamos dizer que ela está com 90 quilos, né? Uma pessoa de 90 quilos. Então, todos os dias, o que vai acontecer? Ela fazendo uma alimentação saudável, certinha, ela praticando atividade física, o que acontece? Durante a semana, ela consegue perder 1 quilo por semana. 1 quilo. Isso ela fazendo certinho. Agora, uma pessoa que não consegue fazer tudo certinho, não Caso consegue... eu, né? não consegue ali fazer uma alimentação saudável direito, mal faz exercício físico, a pessoa não chega nem a 1 quilo. E além da atividade física, existem outros métodos aí para perder peso, para... Bom, como eu falei, então atividade física e alimentação saudável e equilibrada tem que andar junto. Sem isso, ali o processo é bem mais lento. Ele já é lento. Imagina sem fazer atividade física. Sem fazer atividade física, ele fica mais lento ainda. Doutora, em que ano você se formou em nutrição? Eu me formei em 2018. Em 2018. Quando eu me formei, eu fiquei insegura, tá? Na minha primeira paciente, fiquei muito insegura. Porque assim, recém-formada, não sabe muito assim dos estudos, né? Não sabe assim a questão, como é que funcionam os atendimentos. E aí eu fiquei bem segura. Mas depois, né, com o passar do tempo, fiz especialização, fui estudando, fui fazendo pós-graduação. E hoje eu tô bem mais preparada, né? E experiente também. Eita, rapaz, isso aí então. Doutora, em relação ao café, é obrigatório tomar café da manhã? Olha, ele é essencial, viu? O café da manhã. O café da manhã, ele vai evitar muita coisa, principalmente quem gosta de beliscar. Sabe aquela pessoa que gosta de estar beliscando os alimentos quando não está fazendo nada? Vou uma beliscadinha aqui, ali, aí beliscar um cafezinho, beliscar um pão, um biscoito. Então, por que a pessoa tem esse hábito de beliscar? Geralmente porque a pessoa não toma um café da manhã reforçado. Quando você tem um café da manhã reforçado, rico em fibras, né, o que acontece? Você evita de ficar ali beliscando, porque você está saciado, e também você evita de comer algo mais depois do almoço. Em relação à alimentação, os pratos que a pessoa pode, na verdade, estar consumindo no dia a dia, questão dos legumes, a questão também das frutas, também a questão também das saladas, né? Tem tudo isso aí, né? Sim, com certeza, tem tudo isso aí. Assim, priorizar a verdura, legumes, frutas, tudo natural. Assim, quanto mais natural, melhor, porque vai te ajudar ali no processo ali de desinflamação, desintoxicação no teu corpo, tá? Para facilitar ainda mais a sua perda de peso. Agora, o que é difícil para quem costuma, na verdade, final de semana, tomar aquela cerveja, né?
é deixar, né, doutora? Tem que deixar a cerveja, né? Muitas das vezes, né? Para Sim, poder exatamente. O certo é esse. O certo é deixar. Só que eu costumo assim. renunciar, é difícil, né? Só que eu costumo assim, fazer, sempre combinar com o paciente assim, dele ficar intercalando água com a bebida alcoólica, principalmente cerveja, como eu falei no começo, porque a bebida alcoólica, a cerveja, ela causa muita desidratação. Então, quando uma pessoa, por exemplo, tá ali consumindo uma bebida alcoólica, é sempre bom intercalar com água. Por quê? Porque ela vai limpando o teu organismo do álcool e do açúcar, ela vai limpando e ela vai eliminando esse álcool, né? Através do quê? Da urina. Então, isso você vai te deixando mais hidratada e você bebe menos porque a água não deixa. Agora me diz uma coisa, doutora. Eu tô percebendo aqui, olhando para a senhora, aqui no nosso podcast, eu já percebi que toda nutricionista tem que ter um corpo assim bem definido, né? Pode perceber. Isso aí é para aparentar para as pessoas que vocês costumam, na verdade, passar o tratamento. Bom, assim, eu sempre fui Incentivar? eu sempre fui magrinha. Vamos começar bem aí. Eu sempre fui magrinha, desde criança. Sempre fui magrinha. Só que assim, existe nutri sim que tem uma facilidade já de ganhar um peso, entendeu? Certo. Só que isso vai muito de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, como de tudo, de forma equilibrada, porém eu não tenho essa facilidade de ter aquele aumento de peso. Isso é importante, né, para uma pessoa que vai sim. que tá no seu consultório, que consulta com você, já vê esse padrão. Sim, na verdade, exatamente. Né, você incentiva, né, as pessoas que frequentam o seu consultório, né? É engraçado que já teve clientes que chegaram no meu consultório e disseram assim, olha, eu quero ter um corpo que nem o teu. Opa, bacana. Quero ter um corpo que nem Viu, o Rogério? teu. Rogério aí, o Rogério também tem que... definido, né, Rogério? Tem que lutar, doutora, para ter um corpo como o seu, é para ter um corpo bem definido. Sim. Então, eu tô bem gordinho, né, doutora? Existe, na verdade, aí tem que lutar, né, doutora? Sim, é uma luta diária. É uma luta diária. E é uma renúncia também. Tem que renunciar, porque se não renunciar, fica mais difícil o processo. Tem que controlar essa questão da alimentação, né? A questão de não comer de madrugada, tem que ser uma alimentação bem controlada, né? Sim, exatamente. E não comer muito também, né? Comer muito pode estar prejudicando, né? Sim, com certeza. E comer principalmente à noite, comidas mais pesadas. Por isso que outro dia, as pessoas quando comem muito à noite, principalmente muito tarde, amanhece com a barriga estufada, com a barriga ali, né, já bem... Né? É verdade. É verdade. Por que isso? Porque são alimentos muito pesados, né? São alimentos que é rico geralmente em sódio, então rico em gorduras, rico em açúcar. Eita. E isso vai causando estufamento. Quando chega de dia, a barriga da pessoa tá bem grande, né? Porque foi feita uma má digestão à noite. Isso traz um cansaço, até mesmo para quem joga futebol, né, doutor? Tem uma certa dificuldade. E a pessoa não consegue fazer um café da manhã, porque tá sentindo com a barriga inchada, doutora, com a barriga estufada. Eu consultei com a senhora, né, na verdade, e não ainda dei início à questão da alimentação, mas sabia? Comecei a fazer muito exercício e eu gosto muito de jogar futebol. Sim. E eu fui perceber que durante durante esse mês eu perdi 2,5 kg, cara, jogando. Futebol, então isso é de suma importância, a questão do exercício, né, doutora? Muito, muito. Só que assim, hoje em dia as pessoas, elas priorizam mais a atividade física e deixam a alimentação de lado. E não pode. Tem que ser ao contrário. Tem que ser pelo menos 90% da alimentação. E o resto... Não pode ser 50-50. 90% da alimentação é a tua base. É a tua base. Por que muitas pessoas fazem 2, 3 atividades físicas e depois desistem? Porque não vê ali um resultado um esperado. Elas podem até perder peso, mas não se firmam, não ficam ali por muito tempo, sabe? Então, isso acaba fazendo com que a pessoa se frustre com o resultado. Aí a pessoa, poxa, eu faço caminhada, faço academia, faço funcional, jogo futebol, faço isso, faço aquilo. E não estou atraindo um resultado. Exatamente. Às vezes até atrai, só que não é duradouro, não é permanente. Por quê? Porque está falhando no principal, que é a alimentação. E acaba se frustrando também, se frustrando também. Então, é importante também ter uma nutricionista, ter uma pessoa que possa estar acompanhando, né? Sim. Essa pessoa, né? Possa estar colocando aí os planos da alimentação em dias. Sim, exatamente. Hoje mesmo, uma entrou em contato comigo e disse que a questão do emagrecimento dela até que era tranquilo, o negócio era para ela manter.
Que o que funcionava para ela, né, era o jejum intermitente e tudo mais. Só que ela não conseguia manter o peso. Então, por que geralmente as pessoas não conseguem manter o peso? Porque são pessoas que se restringem demais. As pessoas, olha, como é que as pessoas fazem hoje? Elas começam, né, com uma dieta ali mirabolante, principalmente dietas restritivas. Quando elas começam com essa restrição, vendo que estão ali conseguindo emagrecer e tudo direitinho, beleza, consegui o corpo que eu quero, então eu vou parar. Quando a pessoa para, a pessoa come muito, come o dobro, porque elas se restringiram demais durante o processo de emagrecimento. E aí vão engordar o quê? O dobro. Engordam muito. Tipo, por isso que eu não consigo manter meu peso. Claro, não consegue manter o peso, porque se restringiu demais durante o processo de emagrecimento. E aí a manutenção é bem mais difícil. Doutora, a gente pode perceber que nosso podcast tem essa castanha aqui. Eu vou estar comendo. Amendoim também. Castanha aqui é bem diferente também. Caramelizada. Isso, diferenciada. Existe alguma preocupação nessa alimentação aqui? Isso é saudável? É saudável, mas tem que comer de forma bem equilibrada. Principalmente a questão do damasco. O damasco é considerada frutas secas. Certo? Uma pessoa diabética comendo isso aqui, a insulina dela vai lá para cima. Então tem que ter muito cuidado quando for consumir damasco, porque é rico em açúcar. Existe óleo aqui óleo? Na questão da castanha, do amendoim? Não. É saudável? Existe alguma coisa que... Por exemplo, que a possa castanha. prejudicar? A castanha. Eu vi um vídeo recentemente no Instagram que foi umas pessoas assim de fora. O que eles estavam fazendo? Eles estavam mostrando como é a fabricação da castanha. Certo. E aí, o que eu tava vendo? Sabe aquelas castanhas industrializadas de supermercado? Olha como ela é feita. É uma coisa absurda de óleo. É assim, é um caldeirão então cheio de óleo. Engordar, né, cara? E aí, eles colocam a castanha ali, né, pra passar pelo processo. Então, Certo. como é que eu recomendo? Eu recomendo 2 tipos de compras da castanha. Ou você compra ela crua e assa em casa, ou então você já compra ela assada. Mas nunca compre ela de outra maneira, né? Por exemplo, a castanha ali que é uma castanha frita, uma castanha, enfim. Não come desse jeito, faz dessas 2 maneiras. Ou você compra crua, ou então você vai comprar uma castanha mesmo assada. E essa castanha aqui, doutora? Esta castanha caramelizada, com certeza tem açúcar, porque o nome está dizendo, caramelizada. Muito açúcar, né? Isso aí não é correto? Pode trazer dano alguma coisa? Comer pode comer, mas tem que, como eu tô falando, tem comer que ser... uma, 2... exatamente. Controle, né? O amendoim. O amendoim é ótimo. Ele é ótimo, assim, o amendoim. Isso aí... Então, pode cortar a castanha, o damasco, a castanha também aqui, bem adocicada, e o Rogério tem que trazer só o amendoim pra mim. Né, Rogério? Isso aí é a dieta da doutora Daniele, aqui dando um show na nutrição no podcast Se Liga no Milo. Tudo é questão, tudo é questão de escolhas alimentares, sabe? Tudo é questão ali da pessoa ter o conhecimento sobre a alimentação. Porque muitas das vezes a gente é enganado, muitas das vezes pela indústria. Porque a indústria, muitas das vezes, ela traz alimentos que dizem ser saudáveis, mas não são. Tá? Então, assim, a gente tem que ter ali uma cautela, tem que ter ali um conhecimento, tem que saber ler também o rótulo dos alimentos, que ele também diz muita coisa, o rótulo dos alimentos, a respeito ali se é saudável ou não. Falando da alimentação, de ter uma boa alimentação, falando de nutrição, eu citei agora há pouco a questão da salada, tem aí alguns itens, né, que podem estar sendo de suma importância para a questão da alimentação saudável, né, o alface, o pepino, o repolho, é importante. Com certeza. Trocar a alimentação antiga que a pessoa tinha, que, vamos supor, um cozidão, alguma coisa, um frango, e pela essa questão da salada. Não é bem assim. A pessoa... Olha lá, eu não posso sair. Vocês estão indo, cara. Essa podcast. Não ficou bacana essa pergunta, né? Vai, doutora, fala, termina. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é que a pessoa tem que tirar a carne e comer só folha. A gente não é camaleão pra ficar comendo só folha. Minha avó fala isso aí. Né? Não come carne? Realmente tem gente que não come carne. A senhora come carne? Como de tudo. Carne, frango, peixe, tudo. Mas
A quantidade, doutora, a quantidade certa. Bom, olha, a quantidade certa. A quantidade de frango, carne, peixe, vamos pensar no grelhado, ou seja, no assado. Olha. 100 gramas. Como é que esses 100 gramas você não tem uma balança em casa para pesar os alimentos? Eu vou pegar a minha mão e vou medir a palma da minha mão aqui sem os dedos. Só essa parte aqui, ó. Isso aqui é 100 gramas. A parte da mão aqui. Então, para quem não sabe medir 100 gramas, ensina para os nossos Isso, telespectadores só a parte aí, da viu? mão aqui, Viu, só Rogério? uma. Rogério tá engordando muito e tá me ensinando a engordar mais. Trouxe castanha, trouxe aqui bastante coisa no podcast. Né? O cara daí é crítico ainda, rapaz. Isso é certo. Podcast Se Liga no Milho aí. Doutora, importante é a sua presença no nosso podcast. Trazendo um assunto de suma importância, a questão da vida saudável, da saúde. Existe agora milhares de pessoas que estão tendo essa preocupação em perder peso, de ter esse equilíbrio com a alimentação. E a senhora trazendo aí dicas importantes para essas pessoas que estão acompanhando a gente, né, doutora? Sim. Sim. É importante a gente ter esse conhecimento da questão da perda de peso, a questão do emagrecimento, porque muitas das vezes as pessoas acham que estão se alimentando bem, acham que estão fazendo certo, quando na verdade não estão. As pessoas hoje em dia elas erram muito na questão da quantidade. Acha que só comer pouquinho ali vai fazer a pessoa ficar fitness, ou seja, se tornar fitness, perder peso. Não é a questão de comer pouquinho, é comer de forma certa, na quantidade certa e também ter ali, né, uma alimentação harmônica, uma alimentação, né? Exatamente, equilibrada, para que a pessoa consiga conseguir chegar no seu objetivo. Porque muitas das vezes a pessoa, quando faz, por exemplo, uma dieta da vida, passam mais fome do que ficam alimentados. Isso só piora, porque a fome só vai aumentando. Sabe? A fome só vai aumentando e a pessoa vai ali, né, vai adquirindo ali até uma doença futura por conta que passa muito tempo sem comer. Então, fazer uma dieta saudável é você não passar fome e sim estar bem alimentado. Um emagrecimento você tem que estar muito bem alimentado. Não é questão de passar fome, muito menos fechar a boca. Como muita gente fala. A doutora dando um show aí. Muita gente fala, tem que fechar a boca, né? Exato. Muita gente fala, se você quiser emagrecer, tem que fechar a boca. E não é bem assim, né, doutora? Não é bem assim, não. O emagrecimento só acontece se você estiver bem alimentado. Mas, como eu estou falando, bem alimentado, mas escolhendo os alimentos corretos, os alimentos certos. Doutora, a pessoa que não tem essa alimentação equilibrada, como eu falei isso agora há pouco, come de madrugada e come fora do horário, não faz nada certo, dentro da nutrição. Muitas das vezes isso aí causa um infarto, né? Pode trazer esses danos aí? Sim, pode causar doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, a pessoa fica com o metabolismo mais lento do que já está, e fica uma bagunça o metabolismo, ele não está entendendo mais nada, porque você está jogando comida no horário ali errado. Então, ali, o processo de emagrecimento de uma pessoa dessa fica até mais difícil, fica até mais complicado, né, de fazer. Por quê? Porque a pessoa come ali em um horário inapropriado, que é um horário que você deve estar o quê? Descansando. E é o horário do sono, que o sono também contribui para o emagrecimento. Tem que ter um bom sono, né? Com certeza. Tem que dormir bem. Tem que dormir bem. Você não tem ideia o quanto o sono influencia no processo de emagrecimento. Você não tem ideia, amigo. Viu, Rogério? O Rogério descansa muito, dorme muito. Por isso que ele tem essa alimentação, tá com esse corpo aí, realmente esse preparo físico, né? Essa força de vontade aí, esse gás todo, né, Rogério? Importante. Uma pessoa que dorme mal, por exemplo, ela perde ali muita massa muscular, o sistema imunológico vai lá para baixo, né? Uma pessoa que dorme mal, ela tem um aumento de fome maior, tem ali também uma deficiência de conseguir ter saciedade nos alimentos, tudo isso pela falta de sono. Meu Deus. Até a memória mexe com a memória. A pessoa não consegue absorver as coisas direito, não consegue se concentrar direito, tem uma dificuldade de se concentração, tem uma dificuldade de memorização. Então, tudo isso o sono faz. Doutora, a senhora quer me traumatizar. Rapaz. O Miller tem que ter uma alimentação equilibrada. A senhora já passou isso pra mim, né, doutora? Falando nisso, da questão da alimentação, a questão de muito peso, muito mesmo peso, é complicado, né? É complicado, principalmente uma pessoa que está com obesidade mórbida, ou seja, uma obesidade grau 2, grau 3. Aí já é
já é um fator em que a pessoa já está totalmente inflamado no corpo. Então, Importante, doutora, é que a gente conversando, muitas das vezes a pessoa é nova, mas está por fora novo, mas por dentro está bem. que é a idade metabólica, que eu te mostrei, né, na Isso, consulta, a idade metabólica. O que é essa idade metabólica? A idade metabólica é a idade das tuas células. Uma pessoa, por exemplo, que tem 30 anos, tem uma idade metabólica de 50 anos. Por que eu tenho uma idade metabólica de 50 anos? Muitas das vezes a pessoa não bebe água direito, não faz nenhum tipo de atividade física, é totalmente sedentária. Isso também, né, doutora? Não faz uma mastigação direito, não tem uma alimentação adequada. Então, tudo isso vai envelhecendo as células. Come no horário errado, né? Esse também não dorme direito. Então, tudo isso contribui para a idade metabólica. Agora, quando você arruma esses fatores, a questão do sono, até o estresse também, vai ali aumentando a idade metabólica. Então, quando você tem um manejo do estresse, quando você vai ali, vai arrumando ali a questão do seu sono, atividade física, água, né? Então, tudo isso vai contribuindo para a diminuição da idade metabólica para acompanhar a tua idade original. Agora, doutora, a senhora falou algo importante do sono, né? Tem muita gente que tem essa questão da insônia, né? Sim. Pela questão de não ter uma boa alimentação, uma alimentação equilibrada, e muitas das vezes opinam pela questão da medicação em farmácias para dormir e tal. Então a senhora não indica isso, né? Exatamente, porque a pessoa vai ficando num processo ali, num ciclo vicioso, ou seja, a pessoa só vai depender daquela medicação para dormir. É importante ali você dormir mesmo naturalmente, mas uma pessoa que realmente não consegue dormir bem mesmo, aí a pessoa tem que partir para a medicação, infelizmente, mas não a senhora não recomenda, né? Por conta disso, porque vai se tornando algo vicioso. Toda vez a pessoa vai querer tomar remédio. Vai ficar dependente daquilo, né? Dependente do remédio, exatamente. Totalmente dependente do remédio. Mas também tem outras coisas, tem outros... fatores, né? Outros fatores e também tem a questão da higiene do sono. O que é essa higiene do sono? É uma preparação para você dormir. Para você dormir bem, como por exemplo, você se desligar do celular, não ficar muito tempo no celular até tarde da noite, né? Ou então, quando você vai tomar um banho refrescante, você, por exemplo, passar uma loção hidratante no corpo, falo mais da questão das mulheres, os homens... Eita! Né? Mas então, os homens também têm isso, doutor. Os homens gostam de ficar cheirosos. Pois então é bom passar ali, ter uma preparação para dormir, tomar um chazinho à noite, um chazinho calmante, ou então até mesmo usar alguns aromatizantes, para que a pessoa possa conseguir dormir, como por exemplo a melatonina, né? Na verdade, a melanina. A melanina ajuda. A melanina é tipo como se fosse ali um suplementozinho assim que a pessoa coloca, né? Umas gotinhas ali no travesseiro, né? Para poder dormir, ficar sentindo, para poder melhorar a questão do sono. Eita. São umas gotinhas que colocam. Uns remedinhos que tem em gota. Doutora, onde é que fica localizado o seu consultório? Bom, meu consultório ele fica localizado no Sindicato dos Pescadores, depois da clínica de Dr. Pedro Lobato. Aqui em Pinheiro, né, daí? No caso, exatamente, aí aqui em Pinheiro. Certo. Então, doutora, pode estar falando mais dicas aí para quem está acompanhando o nosso podcast em relação à alimentação, para quem quer perder peso, para quem quer dormir, para quem está com ansiedade, e tudo isso... Quando tem uma alimentação principalmente boa. as pessoas que têm ansiedade descontam tudo na comida. Então, as pessoas que têm ansiedade descontam tudo na comida, tem aquela compulsão alimentar que não consegue controlar. Por que esse tipo de pessoas se comportam assim? Muitas das vezes são tipo de pessoas que elas agem por emoção. E aí elas vão buscar ali uma solução através da comida, porque é como se fosse um refúgio para elas. Tá estressado, tá preocupado, né? Tá ansioso, então a pessoa vai querer comer, porque ali é como se fosse uma fuga para ela, é como se aquela alimentação fosse satisfazer o desejo da pessoa. Então isso faz com que a pessoa ela coma e não tenha controle daquilo. E ela só vai ter aquele controle daquilo quando ela se sentir muito cheia. Então ela vai parar. Ela para de comer. Por quê? Porque ela está se sentindo muito cheio. E aí, com isso, acaba que a pessoa acaba que se frustrando, ficando ali um pouco triste, porque
exagerou demais na alimentação, sem mesmo estar com fome. Ou seja, só aqui no pensamento. A questão do jejum é importante. Muitas das vezes a pessoa já faz jejum assim mesmo, mas aquele jejum que eu acho que acaba prejudicando, né? Ficar 3 dias sem comer. É certo? 2 dias? Não é certo, não. Não é certo, Pela não. preocupação que quer emagrecer. Não. Existe isso, né? Existe, mas a pessoa quer tanto emagrecer que acaba fazendo esse tipo de loucura. acaba não comendo, né? Pois é, não. Isso aí é totalmente errado. Por quê? Como é que o corpo trabalha? Vamos começar pelo café da manhã. Você opta para você não tomar o seu café da manhã, beleza. E aí você diz que você só se decide comer no almoço, tá? Quando você chega no almoço, você está morrendo de fome. Morre de fome. Quando vai comer, você não vai comer pouquinho, você vai comer muito, porque você está com muita fome. Então, o corpo que não é nada besta, então o que ele faz? Ele vai pegar aquela comida que você comeu naquele momento e ele vai estocar no seu corpo em forma de gordura. Porque para você sobreviver, para você manter de pé, ele vai pegar aquela comida e vai estocar todo no seu corpo. E aí vai facilitar o aumento de peso. Beleza? Gente, esse é o nosso podcast batendo um papo super bacana, importante, falando da alimentação com a doutora Daniele, que está presente aqui com a gente no nosso podcast Se Liga no Milho. E, gente, quero dar um recadinho para vocês que estão acompanhando a gente. Quero falar da Genial Home Center. Viu, Rogério? A Genial é uma empresa consolidada no mercado e na Baixada Maranhense. Para você que quer construir e reformar, quer visitar a Genial, você pode estar aí na Genial, que fica localizado próximo aqui na cidade de Pinheiro, próximo à Praça São José, tá? Você vai poder encontrar todo tipo de material para a sua construção, sem contar que vai encontrar o menor preço da cidade de Pinheiro. Eu também quero dar um recadinho e falar de coisa boa, quero falar da Unicesumar. O Grupo Unicesumar é a rede de cursos que mais cresce em todo o nosso país. São mais de 10 instalações em todo o nosso país, contando aqui no estado do Maranhão, na cidade de Pinheiro. Você que acompanha o nosso podcast, para você que quer se especializar, se preparar agora para o mercado de trabalho, é verdade, já que o mercado de trabalho exige muito, a Unicesumar está de portas abertas para receber você. Está aqui localizado na cidade de Pinheiro, no prédio IBC, tá? Você vai poder estar fazendo diversos cursos, cursos profissionalizantes, cursos técnicos, cursos superiores, tá? Vai encontrar um pacote de cursos, na verdade, que você está buscando aí para estar mais apto para o mercado de trabalho. Então venha conhecer a Unicesumar, parceiro do podcast Se Liga no Milho aí. Doutora, voltando aqui para o assunto da nutrição, importante falar da questão da alimentação, a questão das frutas. Todas as frutas fazem bem para a alimentação, para ter uma boa alimentação? Sim, todas as frutas são ótimas para ter um estilo de vida saudável, sim. Só não que tem nenhuma que pode ser excluída desse prato, que possa trazer uma certa, pode tá prejudicando a questão da alimentação, da saúde, né? Saúde. Tá, como é que vai ser? Todas as frutas, elas são benéficas, sim, para o nosso corpo. Elas têm vários tipos de nutrientes que vai ajudar no processo de emagrecimento, processo de saúde, tudo mais. Só que o que a gente olha é a quantidade de açúcar que cada fruta tem. Tem frutas que têm alto índice glicêmico. O que é alto índice glicêmico? É alto teor de açúcar. E tem frutas que têm baixo teor de açúcar, tá? Vamos, por exemplo, uma pessoa ali que é diabética. Uma pessoa diabética, ela não pode estar comendo ali uma manga, porque tem muito açúcar, é muito doce. Um mamão, porque é muito doce, tem muito açúcar. Uma pessoa que precisa de emagrecimento não pode estar comendo todo dia uma melancia, porque tem muito açúcar. Não pode estar ali comendo toda vez ali uma uva, porque uva é muito doce, né? Então, falando das uvas roxas, tá? Certo. Tá? Então, assim, a gente tem, a preferência mesmo é que a pessoa, ela tenha mais preferência em frutas ácidas, frutas mais azedinhas, porque tem baixo teor de açúcar. Como, por exemplo, o kiwi, o morango, laranja, tangerina, melão também é considerado uma fruta de baixo índice glicêmico. Enfim, são esse tipo de frutas que acabam ali contribuindo ali no processo também de emagrecimento para que a pessoa ela tenha ali equilíbrio na questão do açúcar das frutas. A gente vê por esse lado. E a questão do suco? O suco é saudável ou não é? Né? A questão, por exemplo, do suco das frutas. Certo. Vamos lá. Quando uma pessoa, por exemplo, pega uma fruta e vai bater no liquidificador, vai colocar ali um monte de coisa, água e tudo,
O que vai acontecer? Durante o processo de preparo, as frutas ali, elas acabam perdendo a fibra, né? Naquele processo fica só o açúcar das frutas. Então, para que isso não ocorra, o que a pessoa pode estar fazendo? Pode estar colocando algum legume para poder dar equilíbrio no açúcar da fruta. Como, por exemplo, eu vou fazer um suco de laranja, posso colocar uma cenoura. Porque ali vai cortar mais a questão do açúcar da laranja. Entendi. Para dar aquela equilibrada, entendeu? Certo. Aí a pessoa pode tomar desse jeito. Mas entre a fruta e o suco, qual que a gente prefere? A fruta, por causa da fibra, que está ali intacta. Mas quando ela, por exemplo, vai fazer um suco usando a fruta, a fibra se perde durante o preparo. Mas para dar aquela equilibrada no açúcar, pode colocar um legume. Agora, algo importante, doutor. E a gente tem isso no dia a dia. Muitas pessoas acabam se perguntando, citando, é a questão de engordar, de ganhar peso, e outras também de perder peso. Existe essa preocupação para ganhar peso, existe também a preocupação de perder peso. E dentro da nutrição, a questão do arroz. O arroz engorda, o macarrão engorda, farinha engorda. Fala pra gente aí. Bom, todos os alimentos engordam, né? Sejam eles saudáveis ou não. Todos os alimentos engordam, exatamente. Mas tudo é questão da quantidade, tudo é questão do equilíbrio. Certo. Eu tô ali no processo ali de emagrecimento, eu vou excluir o arroz. Não é necessário você excluir o arroz. Ou você pode ali só consertar, só colocar, equilibrar a questão da quantidade, ou então você pode substituir ele com a mesma fonte de carboidrato. Não quero comer arroz, eu quero colocar o macarrão, porque eu quero substituir. Pode substituir, não tem problema nenhum. Só não pode, tipo, arroz, macarrão, farinha, batata, que é uma mistura de carboidrato muito grande. E isso aí faz a pessoa engordar rapidamente. E essa dieta aí, ela tá nos dias a dias nos pratos brasileiros, né, doutora? Exatamente. É arroz, feijão, farinha, batata, enfim. Um monte de carboidrato, tudo no mesmo prato. O ideal, o certo, é ter só uma fonte de carboidrato no prato. Seja ela arroz, seja ela macarrão, seja então batata. Qualquer tipo de batata. Qual a diferença do metabolismo lento e o metabolismo mais acelerado? O que é metabolismo, na verdade, aí? Tá, o que é o metabolismo? O metabolismo vamos dizer assim, o metabolismo ele se chama de metabolismo basal. É a quilocaloria diária que tu precisa para fazer tuas funções diárias. Andar, correr, trabalhar, tudo tu precisa do teu metabolismo, porque o nosso corpo, diariamente, ele vai gastando calorias diárias. Então, cada um tem a sua, eu tenho a minha, você tem a sua. Só que assim, tem a diferença, como você falou, tem o metabolismo mais lento, tem o metabolismo mais acelerado. Como que funciona essa questão do metabolismo lento e metabolismo acelerado? Vai muito pelo biotipo corporal. Tem o ectomorfo, mesomorfo e endomorfo. Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu sou ectomorfo, porque eu tenho metabolismo muito acelerado. O que é isso, doutor? O que é isso? Tá, eu vou explicar aqui. Ectomorfos são aquelas pessoas que são bem mais magras, são bem mais magrinhas e elas têm facilidade de perder peso e têm a dificuldade de engordar. Elas podem comer de tudo, come mesmo e tem um apetite muito bom, porém elas não têm essa facilidade de engordar como um endomorfo, por exemplo, sabe? Então, por exemplo, aquelas pessoas que são, vamos dizer, você, Mirlen, que é mais, né, mais cheinho, mais barrigudinho. Olha, cuidado, doutor, com as palavras. Vai lá. Então você, por exemplo, tem ali o metabolismo mais lento. Por quê? Porque você tem essa dificuldade ali de perder peso, sabe? Tem essa dificuldade de perder peso e tem essa facilidade ali de engordar. Então, quando você vai ali, por exemplo, comer, você come muito, porém o ganho de peso ali é mais rápido. Então, o teu metabolismo, consequentemente, ele é mais lento, na verdade. Mas... Como fazer para acelerar? É atividade física. Atividade física. Vou falar agora sobre isso. Doutora, a senhora viu antes, né, como era bem magro, né? Sim. Falando na questão de ser magro, a senhora sempre foi magra ou era mais gordinha? Não, como era, na verdade? Não, assim, desde criança eu sempre fui magrinha, sempre fui. Meu sonho é chegar nos 55 quilos, não estou na luta ainda. Agora que eu estou, como eu sou nutricionista, aí mesmo que eu consigo já me alimentar melhor. Porque assim, na época quando eu era estudante, eu comia muita besteira. Certo. Eu não sabia me alimentar bem, eu não sabia nem o que era carboidrato. Que besteira é essa que a senhora fala?
Tipo assim, no café da manhã, eu costumava muito comer Nescau com biscoito. E eu não sabia disso. Se tornou um hábito. Se tornou um hábito, assim, antes, até mesmo quando eu era estudante de nutrição, eu não sabia me alimentar direito, porque eu não sabia direito os alimentos, não conhecia muito bem. Eu só fui ter conhecimento depois que eu terminei a minha faculdade. Aí que eu fui começar a atender, começar a conhecer um pouco da rotina das pessoas. Aí eu fui conhecer melhor, eu fui aprendendo com isso. Então, eu acabei também aprendendo com meus pacientes. Eu fui conhecendo a história deles, um pouco como é que eles... como eles lidavam com a alimentação, como era o dia a dia deles. Isso fui aprendendo. E também eu fui ali tendo mais experiência no atendimento. Eu lembrei algo agora aqui, doutor, em relação a alguns pratos, essa questão do açaí. Tem muita gente que opina pela parte de o açaí com açúcar e muitas vezes o açaí com um peixe, com uma carne, com um frango. Esse açaí, ele é... Olha, o açaí, ele é ótimo, principalmente para pré-treino. Ele é ótimo, porque ele tem muito açúcar. Só isso, ele é muito calórico, porém ele tem muito açúcar, muito. Ele é rico em um nutriente chamado antocianina. Então, ele é muito rico desse nutriente, que ele é muito bom, inclusive, para doenças cardiovasculares. Para doença do coração, ele é muito bom, tá? E também até para o fígado também. Então, o que acontece? O açaí em si, ele é muito bom. O problema é como as pessoas comem esse açaí. Uma pessoa que coloca mais açúcar no açaí, sendo que ele já tem açúcar, uma pessoa dessa está se matando, né? Então, uma pessoa ali que enche, por exemplo, de farinha, come com peixe seco, com carne de sol, com não sei o que mais, e é aquela loucura só, entendeu? Então, assim, qual é a forma mais... correta, né? Correta, exatamente, de se alimentar o açaí? Ou é você tomar ele na forma de suco, ou então você colocar algumas frutas junto com o açaí. Frutas principalmente cítricas, porque tem baixo teor de açúcar, porque o açaí em si já tem bastante açúcar. Que frutas são essas que a senhora se refere? Kiwi, pode colocar banana, pode colocar também maçã, é muito bom. Pera, é muito bom também. Então, isso tudo no açaí? Isso, pode colocar aveia também, fica uma delícia. E aí você coloca tudinho direitinho ali e dá um equilíbrio bacana, assim, entre a questão tanto do açúcar do açaí, como também a questão das fibras das frutas e o açúcar das frutas, que já é bem baixo teor de açúcar. Doutora, a senhora costuma receber muita gente assim no seu consultório, tem essa preocupação, eu quero emagrecer rápido, eu quero emagrecer logo. A senhora costuma receber esse tipo de pessoas? Sim, eu recebo todo tipo de gente ali. Né? Todo tipo de gente. Tanto pessoas que têm ali, tranquila a questão do emagrecimento, já pessoas que têm, sabe? Aquela preocupação já extrema, né? Exatamente. Eu preciso emagrecer até final de ano, porque final de ano tem que fazer uma viagem. Tem uns que colocam, eu preciso emagrecer até um mês, né, doutora? Exatamente, eu preciso emagrecer, é uma cobrança. Eu preciso emagrecer porque o que eu vou dizer, não sei pra quem, pra quem eu vou dizer pro meu marido, porque ele que tá pagando pra mim, eu vou dizer isso pra minha mãe, pro meu tio, enfim, eles fazem esse tipo de abordagem. Então, eles mesmos chegam pra mim e falam: doutora, a senhora tem certeza que, por exemplo, em 3 meses, a senhora acha que em 3 meses eu consigo emagrecer quanto? Eu falei, aí depende de ti. Depende do foco, né, da pessoa, da busca, né? Exatamente. Aí outras pessoas já perguntam assim, doutora, a senhora vai me fazer emagrecer? Eu falei, não, eu vou ser sua guia. Eu vou ser sua guia, eu vou te mostrar o caminho, mas quem vai fazer toda a parada é você. Né? Então, assim, eu mostro o caminho para a pessoa, mas a pessoa tem que fazer a sua parte. Então, doutora Daniele, os pacientes que procuram o seu consultório, eles procuram mais pela questão da estética ou pela questão da saúde? Pelos dois. Recentemente, eu atendi uma cliente minha que ela foi para chegar no peso ideal dela, para ela poder passar por uma cirurgia, que ela queria fazer uma cirurgia plástica, porque ela queria fazer uma abdominoplastia, né? E aí, ou seja, a questão dela foi a parte mais, né, estética, porque queria chegar, porque para fazer uma cirurgia dessa tem que estar no peso certo, porque médico ele não opera, né, pessoas que está acima do peso, tem que estar no peso certo. Já tem pessoas que chegam no meu consultório que quando chegam, já chegam com o exame de sangue, né, todos prontos, já não pude me entregar, e fala assim, olha, eu fui encaminhada pelo médico tal,
E fui diagnosticada com esteatose hepática, que é gordura no fígado. Eu estou ali com um problema cardiovascular, e aí eu estou muito acima do peso, eu estou me cansando muito rápido. E aí o médico disse que eu precisaria procurar uma nutricionista. Então, ele já enxerga já com o exame já pronto, eu vou verificar, no caso, o exame de sangue, e aí eu já passo a minha conduta nutricional para a pessoa, tá? E já vou ali ensinar para ela, já mostrar os próximos passos do que ela precisa fazer nos próximos meses. Doutora, nessa questão do diabético, existe uma alimentação ideal para o diabético? Existem alimentos com baixo índice glicêmico. Então, assim, como eu falei anteriormente, alimentos de baixo índice glicêmico são alimentos que de baixo teor de açúcar. Uma pessoa que está, por exemplo, com diabetes tipo 1, a gente tem uma dieta, né, uma estratégia nutricional chamada contagem de carboidratos, que a gente vê muita gramatura do carboidrato e aí faz um pequeno cálculozinho que é para saber quanto de carboidrato a pessoa tem que consumir por dia. Tá? Então, essa é a estratégia ideal para uma pessoa que está com diabetes, já começando já com a diabetes tipo 1. Porque, por exemplo, antes da diabetes tipo 1 tem a resistência à insulina, ou seja, o açúcar ali, né, a insulina já está um pouco desequilibrada no organismo da pessoa. Então, como ela já está um pouco alto, já é uma porta de entrada para uma pessoa já adquirir a diabetes, né? Então, começando daí, a gente já começa a ver os alimentos. Quais são os alimentos que têm alto teor de açúcar? Então, a gente vai ali fazer, né, uma verificação, ver certinho como é que está a questão, né, dos alimentos com alto e baixo índice de açúcar. E daí a gente fazer a contagem de carboidratos, que é o ideal para o diabetes, começando com o diabetes. Doutora Daniele, muita gente curiosa aí, aqui no nosso podcast, né? A galera que acompanha nossas redes sociais. A galera querendo saber um pouco da sua história, né? Como é que surgiu esse amor, essa paixão pela nutrição? A senhora sempre quis ser nutricionista? Algumas pessoas já chegaram no meu consultório perguntando: Dani, você sempre quis ser nutricionista? E a resposta é não. Na minha cabeça, desde quando eu estudava no ensino médio, eu pensava em ser advogada, estudar direito. Fazer direito. Isso, fazer direito. Mas o que me fez desistir de direito? Por causa dos comentários das pessoas que falavam: que direito você tem que decorar a lei, você tem que ler muito, você tem que carregar aqueles livros volumosos, tem que levar direto para aula. Então, esses comentários já foram me desestimulando. Eu não acredito que tem que fazer tudo isso. E naquela época, eu era péssima para decorar as coisas, principalmente números. Porque lei, sabe como é que é, né? Vários números, vários códigos, aquela coisa toda. E aí eu fui me desanimando e fui deixando de lado essa ideia de fazer direito. Tá? Quando eu terminei o ensino médio, eu fui pedir ajuda para minha mãe. Então, eu fui pedir ajuda para ela e perguntei: mãe, eu não sei qual faculdade fazer. Eu queria direito, mas... eu ouvi as pessoas comentando, falando que fazer direito tem que fazer, faz isso, faz aquilo, e aquilo foi me desestimulando. Aí minha mãe chegou e falou assim para mim: por que tu não faz nutrição? Aí, nessa época, eu não sabia o que era nutrição. Então, eu perguntei: mas o que é a nutrição? Como que funciona? Aí, cuida da alimentação. Só isso que ela disse, cuida da alimentação. Aí, eu fiquei assim, pensando. E aí, Também teve aquela certa curiosidade, né? Exatamente. Tive aquela curiosidade. Então, eu fui pesquisar mais sobre o que o nutricionista fazia, que eu não sabia direito. Até porque, naquela época, 2013, 2014, não era muito. Tempo, né? 2013, 2014, eu não... Assim, as pessoas não falavam muito sobre isso, sobre nutricionista. Era muito escasso naquela época. E aí, eu fui pesquisar um pouquinho sobre como a nutrição atuava, quais eram as áreas, tudo direitinho. E aí, engraçado que depois disso, eu me interessei muito, eu vi ali na internet, vi a questão sobre o trabalho da nutricionista, me interessei muito, fiz o vestibular da faculdade, estudei na Estácio São Luís, e passei de primeira, né, um vestibular. E aí eu comecei a cursar nutrição, só que quando eu comecei a cursar nutrição, eu fiquei com medo de desistir da faculdade por não gostar do curso, certo, né? Mas aí não, foi tranquilo. Eu comecei o primeiro período, depois fui pro segundo, pro terceiro, eu fui gostando mais, E para quem cursa nutrição, são quantos anos, doutor? 4 anos, são 8 períodos, 8 períodos, 4 anos. E aí, depois que eu terminei, né, em 2018, eu terminei o curso de nutrição. Em 2019, no final de 2019, já comecei minha especialização,
comecei minha especialização em nutrição funcional, comportamental também. E levou um ano e meio para terminar a minha especialização, no qual eu já gostei mais. E recentemente eu também terminei outra especialização de emagrecimento avançado, no caso é um curso de fora que eu fiz, para complementar mais a questão ali do meu atendimento. Doutora Daniela, a senhora precisou usar técnicas de psicologia com seus pacientes alguma vez? Quando os clientes chegam no meu consultório, muitas das vezes eles só querem uma palavra de conforto, porque eles estão muito abalados emocionalmente, por tentar chegar no objetivo, por tentar ali diversas vezes, tentar chegar no seu objetivo e não conseguir. Então, elas acabam ficando frustradas, para baixo, com a autoestima muito lá para baixo. Então, muitas das vezes elas chegam no meu consultório para receber um conforto, uma palavra ali de um profissional para que possa acolher. No meu consultório, eu sempre costumo usar 3 pilares. O primeiro deles é o acolhimento, porque o acolhimento ele é muito importante para uma pessoa, porque eu não sei qual é o tipo, como que a pessoa vai chegar no meu consultório, como é o estado, ou seja, emocional dela, ela está bem ou não está. Muitas das vezes, as pessoas quando estão ali na consulta, elas acabam se emocionando, falando da vida delas pessoal, falando ali como ela está naquele momento. Muitas das vezes a pessoa está até com problema familiar e aí chega no meu consultório e vai falar um pouco assim da sua família, vai falar um pouquinho sobre a sua rotina. E isso acaba fazendo com que as pessoas se emocionem na minha frente. E muitas das vezes já teve muitos clientes meus que já teve problema com pais, com o marido, com o irmão, com alguém que mora junto, né, na casa e acabam ficando ali para baixo. E muitas das vezes eu tenho que usar assim técnicas de psicologia, assim, não necessariamente psicologia, mas eu tenho que saber vamos dizer que trabalhar a mente dela, a mentalidade delas, ou seja, trabalhar a forma de pensar sobre os alimentos e que ela vai conseguir. Aí nessa hora que eu dou a minha mão amiga, que é aí que eu vou trabalhar com ferramentas que trabalham o comportamento alimentar. É isso. Essa é a participação da doutora Daniela aqui no nosso podcast. A gente quer agradecer a sua participação, dando um show da nutrição, falando tudo em relação à alimentação, a vida, né, em relação à saúde, que é de suma importância para quem quer ter uma alimentação saudável. E a gente agradece aqui a sua participação, doutora Daniela. É uma grande satisfação receber a senhora aqui no podcast Se Liga no Mirley. Eu que agradeço, Mília, muito obrigada, tá, por ter me dado essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a nutrição, falar também um pouco da minha história de vida. E é isso aí, né? A gente vamos que vamos conquistar esses resultados e vai dar tudo certo. E agora também parceiro do Se Liga no Mirley, a doutora Daniela aí, né? Para quem quer entrar em contato, doutora, com a senhora, como é que faz aí? Ah, tá. O meu telefone para contato é 989-8255-2571, ou então você pode me seguir no Instagram, @NutriDaniele. Se Liga no Mirley. Se liga no Mirley.